E aí, aprendiz, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula sobre métodos de anotação e resumo. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre ficha mental, tá? Ficha mental, que é um método que lembra o mapa mental, mas que não é mapa mental. Lá no nosso esquema inicial, na primeira aula, a gente posicionou a ficha mental como uma técnica, um recurso de complementação, né? Então ela é uma técnica complementar que você vai usar para aprofundar alguma coisa, para complementar algo que já está em andamento, que já está feito, tá bom? Então vamos dar uma olhada no que é ficha mental e no que é mapa mental. A gente já viu o mapa mental, né? Mas vamos fazer ali o link agora entre as duas coisas. Seguinte, ó, a ficha mental. Para a gente entender ela, vamos dar uma olhada primeiro no mapa mental. Aqui você tem um mapa mental que eu fiz em PowerPoint sobre célula animal, certo? E aí isso aqui também vai ficar disponível para você lá no material de aula. Essa ficha, repara só, ela está aqui, né? Como, aliás, esse mapa mental está aqui, seguindo a estrutura, seguindo as regras, seguindo a premissa, fazendo o que o mapa mental tem que fazer, estruturando um conteúdo. E aí aqui do lado eu tenho uma ficha mental que eu fiz manualmente sobre um detalhe, né, desse mapa mental. O que é a ficha? A ficha mental ela é um material um pouco mais gráfico, um pouco mais visual, tanto que essa aula aqui ela está posicionada depois da aula de sketching, né? Você acabou de ver lá o sketching, fazer suas atividades, entendeu a premissa e você viu lá a importância, né, de vez ou outra usar recursos gráficos. Vez ou outra não, né, sempre que possível. E aqui o que é a ficha mental? A ficha mental é mais ou menos isso, ó. Ela é um resumo gráfico, um pouco mais sintético, um pouco mais simples, mas que também aprofunda, né, algum conteúdo que você está abordando. Então, vamos entender a relação. Aqui eu tenho um mapa mental sobre célula animal. E nesse mapa mental, eu coloquei aqui um detalhe sobre mitocôndrias, né? Então a gente está falando aqui sobre os elementos citoplasmáticos, né, de uma célula animal, e um desses elementos é a mitocôndria, né, que tem ali um detalhezinho que eu botei matriz e crista mitocondrial. E é só isso. E aí, de repente, fazendo exercícios, né, resolvendo questões de Enem, eu percebo que esse assunto, mitocôndria, ele é extremamente requisitado, né? Ele é um elemento aqui de alta PRD, ou seja, é um material que tem peso, recorrência e uma certa dificuldade, né? Pelo menos para quem está pensando em vestibulares, Enem, qualquer coisa assim na área de saúde, biológicas, natureza, medicina, qualquer coisa nesse sentido. Então, mitocôndria, pô, eu tô vendo que esse troço é importante, né? É muito requisitado, é muito falado em vestibulares. Então, só isso aqui que eu escrevi é pouco. O que eu vou fazer aqui? Uma ficha mental. Então, o que é uma ficha mental sobre mitocôndria? Eu vou primeiro, claro, identificar. Eu vou usar recursos textuais, né, de forma muito sintética, simples e abreviada para fazer minha ficha. Essa ficha mental, o ideal é que ela caiba num papelzinho assim, que ela caiba num caderno menor, em folhas menores. Uma dica para você fazer a ficha mental é sempre usar folhas menores, é pegar um papel A4 e dobrar no meio, cortar no meio, para você forçar teu cérebro a trabalhar com um espaço menor, sintetizando o material de forma um pouco mais simplista, tá? E aí, na minha ficha mental sobre mitocôndria, o que eu fiz ali? Botei o mínimo de texto possível só para contextualizar. Aí eu vou falar sobre respiração celular. Então, botei ali as etapas da respiração. Então, fiz aqui uma pequena estrutura de tópicos. Repara como a ficha ela pode misturar de tudo, né? A ficha mental ela não segue uma regra, ela é bem subjetiva. Tá? Diferente do mapa mental, que tem que seguir lá, né, aquele padrão de arquitetura cognitiva. Então, eu fiz aqui uma síntese textual, coloquei pequenos tópicos, aí fiz o desenho da mitocôndria já bem mais detalhado, colocando ali os elementos dela, aí puxei aqui uma seta, né, para detalhar mais ainda um aspecto importante sobre esse tema, e aí botei lá também as representações, tudo isso aqui usando, né, o sketching, e dali fiz um detalhamento, né? Tô falando da mitocôndria, ela é isso aqui dentro dessa célula, então fiz ali uma representação macro, micro e ainda mais micro, né? Ou seja, de um ponto maior para um ponto menor para um ponto menor ainda aqui, e daí trouxe ainda um textinho para complementar uma teoria da endossimbiose, certo? Então, juntei um monte de coisa. Eu juntei síntese, juntei tópico, juntei sketching para fazer o quê? Para fazer um aprofundamento sobre mitocôndria. Isso aqui cabe
em meia página. Então é aquele tipo de coisa que eu posso fazer como? Eu tenho lá o meu resumo pronto sobre, né, sobre células. E de repente eu percebi a necessidade de complementar alguma coisa. O que eu faço? Eu posso, né, pegar a partir do meu resumo que está, digamos, aqui, eu posso fazer uma ficha mental aqui nesse cantinho. Ou eu posso simplesmente pegar uma fichinha dessas, pode ser em branco, pode ser pontilhado também, fazer lá essa complementação, pegar um clipe e colocar junto, certo? Então, a ideia da ficha mental é fazer isso, é complementar, é aprofundar, usando essa estrutura, né, de anotação mais mesclada, mais misturada, um esquema mais livre, mas sempre tentando ser muito simplista, muito sintético, muito reduzido, usando abreviações, usando, na maior parte do tempo, recursos gráficos, tá, para você ter ali uma representação mais intuitiva daquilo que você está abordando. Para te dar um exemplo, outro exemplo disso, né, vamos pegar outro mapa e outra ficha. Por exemplo, aqui. Nesse caso, eu tenho um mapa mental que eu já te mostrei sobre evolução biológica. Tá? Ele também vai ficar disponível ali para você. E esse mapa sobre evolução biológica, ele fala aqui um monte de coisa, e desse monte de coisa, ele fala aqui nesse detalhezinho sobre seleção natural. Aí no mapa mental, eu falei que seleção natural tem alguma coisa a ver com origem das espécies, é um livro lançado, publicado em 1859, por Charles Darwin e tal. E é isso. Foi só isso que eu falei sobre seleção natural. Aqui no cantinho desse mapa tem um detalhamento sobre tipos de seleção natural, mas o assunto também não é explanado e fica por isso. Então, seleção natural é um conceito extremamente importante dentro do estudo da evolução. Então, ficha mental para ele. O que é a ficha mental nesse caso aqui? Ó? Eu fiz ali seleção natural, fiz um desenho do Charles Darwin, certo? Botei lá ano de nascimento e morte, local e tal, só para complementar. Usei ali um recurso gráfico para criar uma fixação de memória, né? Do tipo, nossa, mas você desenhou a cara da pessoa, precisa fazer isso? Não precisa. Mas se eu fizer, eu melhoro a minha visualização, eu melhoro a minha memorização. E aí, para explicar a seleção natural, o que eu falei? O que eu fiz aqui? Eu peguei ali e fiz uma espécie de tópico e mapa mental. Né? Eu botei ali 3 elementos na forma de um pequeno mapa mental, ou em tópicos também, funcionaria do mesmo jeito. E botei que seleção natural tem a ver com isso e com isso. E aí, para explicar esse negócio, eu fiz uma representação gráfica também disso aqui, para que esse negócio faça mais sentido para mim. Então, repara, eu fiz aqui uma anotação que cabe em meia página, cabe numa fichinha dessa, cabe em pouco espaço, que está bem objetiva, está bem sintética, está bem simplista, usa recursos visuais, usa uma pequena estrutura de tópico e mapa mental, e com isso já explica e guarda e registra e sintetiza o que eu preciso saber sobre seleção natural, tá? Então, essa daqui é uma ficha mental que vai junto dessa. De repente, esse mapa mental eu posso fazer num lado da folha e a ficha mental para complementar alguma coisa do outro lado da folha. Ou então, posso fazer isso aqui numa folha e grampear junto, botar no clipe junto. Eu posso botar dentro da mesma pastinha, caso você use uma pasta para organizar suas coisas, tá? Então, no geral, era isso que eu precisava te mostrar sobre fichas mentais. Tá? Para a gente agora fazer uma abordagem melhor disso, claro, a gente vai trabalhar aqui na nossa tarefa, na nossa atividade, na próxima aula, tá bom? Te vejo lá.